de volta com o consultor em marketing político, Chico Santa Rita. Eleições 2012 aqui na Band. Rose, vou passar para você fazer a primeira pergunta do segundo bloco. Vamos lá. Acho que quem está nos assistindo quer saber exatamente do que Campinas espera para essas eleições. Tivemos 2 prefeitos cassados, estamos tendo aí um processo de julgamento por corrupção envolvendo políticos. Qual que vai ser o mote da campanha em Campinas? Quando o candidato procura vocês, os candidatos procuram vocês, dá para imaginar, porque a gente sempre tem saúde, educação, a moralidade pública vai estar na agenda dos candidatos deste ano aqui em Campinas? Pode estar, deve estar. Eu fico muito triste, porque eu gosto muito de Campinas, eu moro aqui na região de Campinas, frequento Campinas, né? Eu venho no shopping em Campinas, eu venho no cinema em Campinas, eu venho no teatro em Campinas, quer dizer, frequento Campinas. Então, eu fico muito triste com essa situação toda que tem acontecido em Campinas. Sem dúvida nenhuma, o elemento moral vai ser importante na campanha. Como eu não sou contratado por nenhum dos candidatos, eu não vou dar o marketing que é necessário, porque não me peçam... Não é isso. Mais ou menos assim, em linhas gerais, o que você acha que o eleitor está querendo? Esse aspecto vai ser muito importante. Vai ser muito importante. Tentar resgatar a moralidade da administração, a seriedade, o planejamento, a orientação, a organização da cidade. Mas terá que ser importante numa situação triste como Campinas viveu. É uma eleição difícil ou não para o marqueteiro? É uma eleição difícil. É uma eleição difícil onde o marketing tem que ser muito bem trabalhado, muito bem estudado. Não basta vir com gracinha que não vai colar. Nem musiquinha. Nem musiquinha, não é por aí. É uma eleição difícil. Tem que ser bem trabalhada, viu, Rose? Bem estudada, bem trabalhada, para que você corresponda a uma expectativa que a população tem. Nós já falamos aqui, até em outros programas, a respeito de boatos, né? Cada eleição tem uma série de boatos. Apaga alguém, põe dentro do ônibus, ele vai falando boatos, aquilo acaba virando boato. Carlão reclamou muito disso, Célia Leão reclamou muito disso, enfim, muita gente reclamou muito disso. Claro, todos perderam a eleição. E aí, como é que ficamos com a história de boatos e como é que ficamos com a história de ganhar votos com as redes sociais? Veja, a rede social, o grande problema delas é uma questão de segurança. O que acontece na rede social é que as pessoas se ocultam, as pessoas não aparecem. Então, ela pode virar ter uma atitude muito perniciosa numa campanha. A rede social, eu diria para você, ela não ajuda muito a eleger, a criar votos, mas ela pode ajudar muito. Foi o que aconteceu com a Dilma, no caso do aborto. Então, essa questão é muito importante da rede social. A rede social ainda não é a mídia de maior importância. A televisão, numa cidade como Campinas, vai ser novamente o grande foco aonde a campanha vai se estabelecer. Mas a rede social hoje cresce com uma importância mais deletéria do que construtiva, né? Vamos falar de dinheiro. Eu acho que nós temos que falar, porque você falou de televisão, que ainda é a mídia mais importante, é a mídia mais cara, inclusive para a produção de programa. Quando nós tivemos a história do mensalão, nós tivemos o marqueteiro do Lula lá no banco, lá na CPI, falando sobre o dinheiro que foi para as ilhas, nem lembro para onde, que foi para Caimãs, né? Os candidatos em Campinas estão orçando 5 milhões um custo de uma campanha em Campinas. Desses 5 milhões, 3 milhões e meio para os marqueteiros. Como que é esse dinheiro? Esse dinheiro ele é legalizado? É isso mesmo? O custo de uma campanha no porte de Campinas vai custar 3 milhões e meio? Olha, eu gostaria muito que o marqueteiro... Eu não tenho campanha que eu ganhei 3 milhões e meio. Não é exatamente isso. Você precisa juntar aí, quer dizer, uma equipe. Você não faz uma campanha numa cidade com uma equipe, a parte de televisão e de rádio, a parte de mídia eletrônica, sem ter uma equipe de pelo menos 40 pessoas. E tem que ser uma Vocês são do ramo, vocês têm a televisão, vocês sabem o custo de colocar um programa de televisão no ar. Um programa que seja correto, bem feito e tal. Então, isso não é caro. Há uma defasagem aí nesse cálculo, Rose, me permita, que é a seguinte. A televisão não tem sido nas campanhas o valor mais importante, maior. Aonde que está o valor maior? É nos acertos políticos,
enfim, acertar com o candidato a vereador que precisa lá no bairro, tal. É aí que está a coisa mais nebulosa e menos complicada. A parte de televisão até ela é muito clara, porque os custos dela são claros. Os acordos políticos é que são obscuros. O pagamento desse dinheiro todo, não do consultor de marketing, mas da campanha, ele é feito antes da eleição ou depois? Eu vou dizer por quê. Porque quem perde depois tem dificuldade para pagar. E quem ganha, se for pagar depois que ganhou, também já está contando com o que vai pegar depois que for eleito. Quando que se dá esse pagamento? Olha, quando se trabalha corretamente, você faz um contrato. O doutor Hélio, por exemplo, naquele trabalho que eu fiz, ele não me pagou. Mas eu tinha um contrato, eu cobrei dele na justiça. Aí ele recebeu, né? Hã? Recebeu. Recebi. Desde que a pessoa tenha como pagar. Agora, se não tiver também... Aí depende, porque se você pega uma estrutura de marketing político de uma pessoa irresponsável ou de uma pessoa que não tem conceitos e que não tem reputação, eu não posso colocar a reputação que eu adquiri em 35 anos de trabalho em qualquer vagabundo por aí que vá fazer. Então, aí depende do que a pessoa quer, do que o candidato quer. Eu comecei aqui dizendo a frase do Fernando Henrique que o político brasileiro é mais despreparado do que o marketing político brasileiro. Agora, e quando você pega um candidato que não dá certo de jeito nenhum? Porque assim, você tem um candidato, ele tem que estar aberto para as ideias do marketing, porque você vai orientar, olha, faça isso, faça aquilo. Agora tem candidato que não quer de jeito nenhum. Tem muita briga lá dentro da campanha? Olha, você pega candidatos que têm dificuldades, então você trabalha com essa dificuldade. Por exemplo, ele tem dificuldade de se expressar, de falar. Você traz uma pessoa especializada em media training para ajudá-lo a se expressar, a falar, tal. Quando o candidato ele não tem condição e ele não quer entrar num sistema, eu digo, bom, eu sou demais aqui. Então, logo, entende? Faça sua campanha. Via de regra, eles acabam ajudando o marketing? Eu não tenho tido problemas dessa ordem. Plano de governo, Chico. Plano de governo. O marqueteiro fala, inclua isso no seu plano de governo. Eu vou te dar um exemplo. É popular. Eu até havia deixado meio suspenso minha presença aqui hoje, porque eu poderia ter que ficar em Campo Grande. Eu estava em Campo Grande no final de semana. Em Campo Grande, eu estou indo agora para a 9ª campanha. É a 9ª campanha que nós fazemos lá, Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Felizmente, as 8 anteriores foram vitoriosas. Então, é uma coisa que a coisa flui, normal, é natural. Sabe-se a importância do marketing político, sabe-se a importância do político, e você não pode misturar a importância do político com a importância do marketing político. O marketing político não é feito para sobrepujar o político. Sobre o programa de governo. Interfere, o marqueteiro dá palpite para poder transformar mais palatável o programa de governo? Publicitárias, por exemplo? Não é fazer mais palatável, é fazer ele mais entendível. Tal. O plano de governo tem que ser feito por uma equipe que saiba fazer isso do candidato. O que o consultor de marketing político vai fazer? Ele vai dar um acabamento, ele vai fazer um copydesk. Ele vai dar um acabamento, mas ele não faz plano de governo. Eu tive um problema de plano de governo numa campanha que eu comecei a fazer na Argentina, que o candidato era um sujeito muito intelectual, muito sujeito de grande sabedoria, de grande tal, e que ele tinha um plano de governo de 500 páginas. 500 páginas. Era uma Bíblia. Uma Bíblia, né? E eu disse a ele, vamos reduzir isso aqui para 5 páginas. Né? E ele colocou as 500 páginas na internet. Meu Deus. Nossa, ninguém vai ler. Então, não dá para você ler. Então, você tem que... A função do consultor de marketing político não é fazer o plano de governo. Ele tem que dizer o seguinte, esse plano de governo não está consistente. E aí, mas não é ele quem vai fazer, é o pessoal especialista na área de transporte, na área de saúde, na área de educação e tal. Ele vai transformar aquilo numa coisa entendível apenas, mas ele não vai trabalhar no conteúdo disso. Conosco acontece isso. Se o conteúdo não for bom, a gente trabalha e diz, olha, isso aqui não tem conteúdo, não tem. Mas quem tem que fazer é o candidato e a sua equipe.
Governo, né? Pois não, Rose. Não, o que eu queria colocar é o seguinte, o problema desses planos de governo é que todos os candidatos colocam a mesma coisa, é saúde, educação, segurança, transporte e tal. Como é que diferencia isso? Por que você prefere o meu plano de governo, que fala sobre esses itens, sobre o plano do outro, que fala a mesma coisa? Né? Sem ter que ficar inventando marabalismo do tipo trem-bala, não sei o quê. Como é que faz isso? Olha, não chega a ser a mesma coisa. E hoje já há um conceito, e eu digo para o meu candidato o seguinte, lembre-se que daqui a 4 anos você vai ser cobrado por esse plano de governo. Então não vamos colocar aqui uma coisa que seja infactível, tem que ser coisas que sejam factíveis. Que você possa, se não for feito, pelo menos ter uma boa desculpa para que aquilo não foi feito. Houve problema de verba, houve uma crise financeira, houve uma situação, né, tal. Mas o plano de governo ele tem que ser a coisa. A população não é boba. A população não sabe verbalizar, eu respeito muito a população, porque a população, no fundo, ela sabe entender isso, ela sabe entender cada vez mais. Há um fenômeno, eu conversava com a diretora do Ibope recentemente e trocávamos ideia do seguinte, a gente sente que cada vez mais a decisão final do voto está sendo mais demorada. Antigamente resolveu-se um pouco antes. O que é isso? É a população, Rose, que vai estar pensando mais, ela está trabalhando mais o seu estímulo para escolher um candidato. O senhor acha, até como última pergunta, que está acabando já o nosso tempo, a pesquisa do Ibope, muitas vezes, ela é acusada de direcionar o voto do eleitor. Uma pesquisa às vésperas dizendo que eu vou ganhar, há alguns que não iam votar em ninguém, votam em mim para o tal de voto útil, né? O senhor acha que pesquisa de Ibope atrapalha ou ajuda o candidato? Eu acho que ela é um instrumento de trabalho. Ela não atrapalha nem ajuda. Eu, quando quero uma pesquisa, eu quero uma pesquisa séria. Não quero uma pesquisa mentirosa. Ela tem que ser um instrumento de trabalho. E a pesquisa quantitativa é uma pesquisa que ela tem uma função muito forte mais perto da eleição. Hoje o valor dela é muito pequeno. Eu hoje, nesse momento das campanhas, eu trabalho com a qualitativa para saber como é que as pessoas estão vendo o momento político, a situação, enfim, como é que elas estão vendo o cerne da campanha. Bom, gente, ficamos por aqui. Conhecemos um pouco de marketing político, né? Pelo menos eu aprendi um pouquinho. Espero que vocês, que não sabiam tanto quanto eu, tenham aprendido também. Conversando com o Chico Santa Rita, um dos maiores do Brasil e da América. Obrigado, viu, Chico, pela presença. Foi um prazer ter recebido. Eu agradeço a você, Leonardo, agradeço a Rose. E sempre que quiserem disputar, eu estou sempre, como morador aqui da região, estou sempre à disposição de vocês e tenho sempre muito prazer em trazer um pouco desse conhecimento que a gente adquiriu aí na prática, para que a população entenda também esse processo. Obrigado a você. Obrigado, Rose. Apareça mais, viu? Vou aparecer, convide mais, né? Tá, sempre convidado. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Band Eleições 2012 voltará na próxima segunda-feira. Boa semana a todos, até lá.